Olá, gente. Meu nome é Júlio. Eu sou um dos integrantes, né, do Tinta Vermelha, que é o projeto, né? Nós temos esse canal no YouTube, né? Somos um projeto de extensão, né, um grupo de pesquisas vinculados à Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje eu estou aqui para gravar um pequeno vídeo, né, uma pequena relatoria bastante breve, né, tentando me ater ao limite dado pelos meus amigos aí de 20 minutos, mais ou menos, sobre o texto, né, sobre um capítulo do livro A Miséria da Filosofia do Marx, né, o capítulo, especificamente o capítulo do método. Algumas questões gerais que eu acho interessante pontuar nesse livro, né, para situar pessoas ainda não tão habituadas com a obra do Marx. É um livro que foi publicado em 1847, às vésperas, né, das revoluções europeias, né, as revoluções sacudiram a Europa em 48, 49. E o Marx, ele responde nesse livro, ele critica, ele faz um contraponto ali, essencialmente, a Proudhon, ao livro, né, a filosofia da miséria, né? Até nesse, já tem uma crítica, um certo sarcasmo que percorre todo o livro, até mesmo o título, né, do livro, né? O Proudhon, ele era um autor muito mais importante que o Marx naquele contexto. Importante no sentido de influência, né, no movimento dos trabalhadores, né, principalmente na França. Né, o Proudhon era não só um autor, como uma figura política bastante importante. Tanto que foi eleito, né, como deputado nas eleições gerais de 1848. Então, o Marx, né, ele se coloca, né, ele coloca um contraponto ao Proudhon. A relação, né, o Marx não é a primeira vez que o Marx cita o Proudhon, né, a primeira de forma sistemática, né, um livro dedicado a ele. O Marx já citava o Proudhon, já mencionava esse autor desde 44, e de maneira geral, as pontuações que o Marx faz ao Proudhon são bastante, até, né, 47, são bastante, pode-se dizer assim, entre as positivas, né? O Marx ele já colocaram, né, as limitações, né, gerais ali do pensamento do Proudhon, principalmente o que é propriedade, porém não de maneira tão crítica, né, tão agressiva, né, por assim dizer, como ele faz na Miséria da Filosofia. Porém, né, o que levou o Marx, né, a fazer esse texto de resposta, né? A questão com o Proudhon, a relação do Marx com o Proudhon, ela se intensifica principalmente no momento que o Marx e o Engels se aproximam do que foi a Liga dos Justos, né? Uma pequena organização de trabalhadores, no contexto de 47, que veio a ser, né, a Liga dos Comunistas, que tem como o programa, né, o Manifesto do Partido Comunista, né, já muito mais conhecido que o próprio Miséria da Filosofia. E o Marx e o Engels, eles convidam o Proudhon, eles mandam uma carta ao Proudhon convidando para ser um correspondente, né, internacional, né, dessa liga, né, especificamente, né. O Proudhon, nesse convite, o Marx e o Engels, eles não só o convidam para ser um correspondente, como também eles denunciam, de certa maneira, o Grum, né, que era um aliado de Proudhon, creio que tinham relações bastante próximas, né, não só a níveis políticos, como a níveis pessoais também. Eles denunciam esse indivíduo, né? O Proudhon, ele não só recusa ser um correspondente da Liga dos Justos, né? Como também rechaça as críticas feitas ao Grum e destaca que vem se tornando, né, vem sendo feito no seu pensamento uma mudança, né, de postura, né? E de maneira geral, né, eu acho que é interessante citar para vocês, né, nas próprias palavras do Proudhon, o que seria, né, essa mudança, né? Eu acho que essa frase resume bem o que o Proudhon ele vinha se colocando e como isso se opõe ao que o Marx pregava, né? Pregava entre aspas, né? Como que o Marx elaborava nos seus textos, né, e defendia, né, publicamente e nos seus estudos. O Proudhon, né, uma citação que todas as citações que eu citar aqui eu vou colocar, né, depois as fontes embaixo, ele preferiria, né, nas palavras dele, entre aspas, né, usar a teoria da propriedade contra a propriedade e fazer a propriedade arder em fogo lento, né? Ou seja, o Proudhon ele se coloca, né, não como um autor revolucionário, né, no sentido que o Marx concebia naquele momento, mas como um autor que buscava, né, por meio de uma série de questões ali que vão se ficar mais claras ao longo da minha exposição, inclusive sobre o método, né, que vai ficar bastante claro, ele buscava usar a propriedade contra a propriedade, né? Ele buscava arder em fogo lento, né? Transformar essa propriedade de uma maneira não tão ruptiva, né? Não tão direta, né? Eu vou tentar me ater também aqui, né,
na minha exposição, a própria modo de exposição do Marx no texto, né, ele divide essa questão do método, né, em 7 observações, então eu vou tentar ir de uma a uma aqui, né, tentar traçar um plano de fundo geral. De maneira ainda geral, né, não entrando nas observações propriamente ditas, o que fica bem claro, né, que o Marx, não é uma acusação, efetivamente, que o Marx faz a Proudhon, é que o Proudhon, né, ele tenta conciliar metafísica com a economia política, né? O que o Marx fala de método econômico metafísico, né? Então isso percorre todas as observações, né? Primeiramente, né, a primeira observação é que o Marx ele ressalta, né, que o Proudhon, né, de uma maneira quase hegeliana, né, ele afirma, né, que a manifestação das categorias econômicas, né, categorias como, por exemplo, né, a propriedade fundiária, o crédito, a divisão do trabalho, a moeda, elas se externam, né, elas se manifestam na história, efetivamente na história temporal, né, nessa história temporal, porém, não é na ordem da sua externalização, das suas manifestações, que efetivamente se encontra, né, o problema do Proudhon, né? O problema, né, inclusive, que tem a ver com a questão do seu método, né, que eu vou explicitar logo mais, está em não ordenar essas categorias econômicas na ordem da sua externação temporal, mas sim na sua sucessão, na lógica da sua sucessão, né? Tem na verdade, essa ordem não seria temporal, mas sim uma lógica baseada em uma ordem baseada numa lógica, né? Dessas ideias, né? Dessas categorias. Então, fica esse contraponto, né? Por um lado, há essa questão temporal e, por outro, a lógica, né? Há uma lógica dessas ideias para o Proudhon. Em contraposição, o Marx ele afirma, né, que essas categorias que o Proudhon está anunciando, né, que vai ordenar, né, e que nessa ordem se encontra grandes mistérios, né, que ele vai revelar, né, o Marx ele fala que o Proudhon, na verdade, ele está pressupondo pesquisas, né, trabalhos e categorias desenvolvidas pelos próprios economistas na época, né, economistas burgueses, né, é justamente essas categorias que o Proudhon está ordenando, né. O que o Proudhon ordena, então, são as próprias categorias, né, advindas das relações de produção burguesa. Afinal, né, para o Marx, esses economistas, eles descobriram, né, de certa maneira, eles explicitaram categorias econômicas, né, e há um certo mérito nisso, né, nesses economistas em explicitar, né, em demonstrar como se produz no capitalismo, né. Porém, esses indivíduos, né, os teóricos burgueses, eles não conseguem conceber como essas relações de produção que se colocam no capitalismo também são produzidas, né? Ou seja, elas não são eternas, não são imutáveis, mas também são produtos, né, da própria atividade humana e da própria história, né? Nesse sentido, em resumo, né, o Marx ele afirma que os economistas eles têm como material de pesquisa a vida e a atividade dos homens, mesmo, né, que fixem tal modo de vida como universal e temporal. Por outro lado, né, o Proudhon, ele pressupondo, né, ele partindo dessas categorias, né, explicitadas pelos economistas políticos, o Proudhon nem esse mérito tem. Ele parte dessas categorias, ele não vai a tal material de pesquisa, né, por assim dizer, né, que a vida é ativa dos homens, e ele ordena essas categorias descobertas por esses autores, né. Em contraposição, né, a essas duas posições, né, de Proudhon, dos economistas, né, o Marx ele afirma que, na verdade, essas categorias, né, não são, na verdade, expressões, né, teóricas do movimento histórico das relações de produção. Um trecho que eu vou pedir para ser colocado aqui, né, uma passagem bastante importante. Ou seja, né, o contrário do que faz Proudhon, que acredita que as categorias econômicas são independentes das relações de produção real, o Marx ele as coloca, né, ele coloca essas categorias como produtos das relações humanas, né, e produtos produzidos, né, obviamente, historicamente. Então, essa é uma grande questão, né, do texto, né, que opõe Marx ao Proudhon. Né. Assim, não se poderia, né, ordenar categorias econômicas uma suposta sucessão de ideias atemporais que seriam, né, segundo Proudhon, que vai ficar mais claro nas observações subsequentes, né, a expressão de uma razão pura, eterna, impessoal. Não tem como, né, ordenar essas categorias dessa maneira, tendo visto que elas são expressões do movimento histórico real. Né? E isso nos leva à segunda, né, a segunda observação de Marx,
ou seja, de maneira geral, né, resumindo as palavras dos próprios Marx, né, de maneira irônica, né, o senhor Proudhon, qual um verdadeiro filósofo, tomando as coisas ao inverso, vê nas relações reais somente encarnações desses princípios, dessas categorias, que estariam adormecidas no seio da razão impessoal da humanidade. Ou seja, né, o Marx ele afirma que o Proudhon ele compreende, né, os produtos, né, produzidos, né, pelos homens, como a lã, o algodão, enfim, dentre outros produtos, o Proudhon ele compreende que esses produtos são feitos pelos homens em relações sociais determinadas. Mas ele não compreende que essas relações sociais determinadas, parafraseando Marx, são também produzidas, né, tanto pelos homens quanto pelo tecido e pelo linho. Ou seja, né, não só os homens produzem esses produtos, como também, né, há certa legalidade, por assim dizer, no tecido, no linho, né, nesses produtos e no material de produção humano. Né? E nesse sentido que o Marx ele compreende, né, que há uma ligação entre a relação de produção, as relações sociais e as próprias forças produtivas. Né? Parafraseando Marx novamente, ele coloca que adquirindo novas forças produtivas, os homens mudam seu modo de produção e ao mudar o modo de produção, a maneira de ganhar a vida, eles mudam todas as relações sociais. Né? Ou seja, né, ele coloca uma relação bastante engendrada ali, né, das relações sociais pelas relações de produção. Né, de maneira geral, né, nesse capítulo. Né? E é justamente os homens, né, inseridos nessas relações sociais, né, e não só inseridos, como as criando também ao mesmo tempo, né, justamente pela sua própria atividade, relações sociais que foram estabelecidas de acordo com a produtividade material, né, com o seu material de produção, com as forças produtivas, produzem, aí sim, né, os princípios, as ideias, as categorias, né, ou seja, né, as categorias, né, que o Proudhon supostamente visa ordenar de acordo com a sucessão lógica das ideias, né, conforme eu tentei expor aqui na observação 1, elas são produzidas pelos homens, né? Elas são produzidas em relações de produção determinadas historicamente, né? Elas não produzem os homens, elas são produzidas, né? Eu acho que essa é o grande movimento ali, né? Ou seja, né, não só as categorias, né, advindas de uma relação impessoal, as criadoras das relações reais, mas os homens, né? Justamente isso. Assim, né, parafraseando Marx, essas ideias, essas categorias são tão pouco eternas quanto as relações que as exprimem. Elas são produtos históricos e transitórios, né? Ou seja, né, essas categorias não restariam, né, conforme Proudhon afirma, adormecidas, né? E ora se manifestando, ora não, né? De acordo com essa razão impessoal, né? Elas são produzidas, né? Elas são produtos históricos, né? Produzidas pelas atividades humanas. Elas não existem anteriormente à atividade que as engendrou, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? O que leva, né, à terceira observação do Marx, que ele afirma, né, que o senhor Proudhon, né, novamente, ele considera que as relações econômicas são fases sociais que engendram umas às outras e realizam uma sucessão lógica à razão impessoal da humanidade. Ou seja, né, para o Proudhon, reafirmando, né, as relações econômicas são realizações da razão impessoal. E há, na sequência, né, há uma lógica, né, nessa sequência, né, entre essas categorias. Né. Porém, segundo Marx, né, as relações de qualquer sociedade coexistem num todo. Ou seja, né, faria sentido criar uma sucessão de categorias, sendo que essas categorias são todas categorias advindas, né, de uma relação social, né, uma relação de produção historicamente determinada. Né. Ou seja, né, partindo, né, das categorias fixas, imutáveis, universais, né, explicitadas, né, pelos economistas da sociedade burguesa, obtidas, né, justamente pela análise da economia, da economia da época, o Proudhon ele precisa, né, ele transforma cada uma dessas categorias em uma sociedade distinta, né, e as coloca em lógica. Ou seja, o Proudhon ele pega uma sociedade, né, una, né, por assim dizer, né, que deve ser encarada em sua totalidade, né, no todo das relações de produção, e faz recortes, né, nessas categorias e as coloca como se isso sucedesse nas ideias, né, logicamente. Né? Assim, se os economistas políticos, né, novamente, né, obtêm categorias a partir da vida e da produção capitalista, o Proudhon
transforma cada uma dessas categorias em sucessivas sociedades, como se primeiro isso fosse possível, né? Primeiro se desse para transformar cada uma dessas categorias em uma sociedade. E segundo, uma pudesse ser vista em sucessão lógica da outra, né? Ou seja, né, ao crédito, ao monopólio, à propriedade, e o que leva, né, justamente à quarta observação do Marx, que diz respeito mais especificamente ao método Proudhon, né, que se diz, né, como Marx diz, é o método absoluto que a tudo explica. Na verdade, né, esse método absoluto que o Proudhon visa explicitar, né, trazer essa lógica das categorias, das ideias, né, na verdade, para o Marx, é um método que visa conservar o lado bom e eliminar o mal. Esse seria o método absoluto do Proudhon, né? E é nesse momento, né, que eu acho que é uma questão interessante para falar aqui na relatoria, é que uma das frases, né, mais mal, por assim dizer, mais mal lidas, né, de uma maneira maldosa mesmo, né, de se acusar o Marx de ser racista, né, de estar falando, né, que a escravidão tem um lado positivo, né? Eu vou trazer a citação para vocês aqui, que tipo, colocado fora de contexto, né, e recortado do texto. O Marx, ele partindo da lógica do Proudhon, partindo do pensamento, do modo como esse método do Proudhon de conservar o lado bom e eliminar o mal, enxergaria a escravidão, né? Ou seja, como se pudesse ser feito. É impossível, assim, adiantando um pouco, isso é impossível para o Marx, não dá para se conservar o lado bom e eliminar o mal, né? A questão é um todo ali, né, pro Marx, né, no Miséria da Filosofia. Então, esse texto, né, essa frase, não quer dizer que o Marx está valorizando a escravidão, né? Isso é como se o Proudhon, né, partindo do método Proudhon. Né, nesse sentido, o autor francês, né, segundo o Marx, nessa quarta observação, ele fala que o Proudhon inventa uma sucessão lógica, né, como se essas categorias fossem engendrando umas às outras, e como se uma fosse remediando, né, resolvendo os males da anterior. Né, ou seja, os impostos, né, remediariam os problemas advindos do monopólio, a balança comercial resolveria os problemas dos impostos e a propriedade fundiária do crédito. Isso fica bastante claro, né? E a própria renda ali, né? O Proudhon, no seu livro, eu vou ver se eu posso colocar um artigo aqui embaixo para vocês, ele coloca, por exemplo, né, ele enxerga um problema no crédito e visa resolver esse problema do crédito com a questão da renda fundiária. Né? Então, assim, o Proudhon ele coloca, né, como se realmente houvessem fases sociais, né? Houvesse uma fase do monopólio, uma fase da balança comercial, uma fase dos impostos, e como se cada categoria sucessiva anterior conseguisse resolver as mazelas anterior. Né? O que nos leva à quinta observação é que para o Proudhon, né, justamente na razão absoluta, as ideias, né, segundo ele, são simples e gerais. E nessa razão absoluta, a verdade em si, né, nessa razão absoluta, a verdade em si não depende da forma como o homem organiza e absorve conhecimento. Né? E nesse momento que o Marx detecta, né, e afirma haver uma contradição do Proudhon com o próprio Proudhon. Né? As ideias, a ideia e as categorias, né, se elas apareceram anteriormente, né, como geradoras, né, por assim dizer, do movimento, né, das relações reais, agora essas categorias não conseguem nem mesmo alcançar a razão pura, né? Sendo essas formas, ideias, categorias, como o homem organiza um conhecimento diferente, né, da verdade em si. Mas então, do que importaria, né, expor a citada sequência lógica, né, nos comentários anteriores entre essas categorias, se essa sequência, em verdade, ela não refletiria a razão absoluta e a verdade em si, né, justamente porque, segundo Proudhon, a verdade em si ela não depende da forma como o homem organiza e absorve conhecimento. Né? Se a ordem exposta por Proudhon não era a ordem de manifestação das categorias, mas sim uma ordem lógica, né? E se a verdade em si não depende dessas ideias e figuras, segundo Proudhon, né, justamente essas figuras sendo livres combinações do espírito, justamente na hora de fazer o que ele afirmou que faria, que é supostamente trazer essa lógica, Marx afirma que ele não consegue proceder, ele não consegue avançar, ele não consegue trazer essa lógica, e essa lógica não refletiria justamente a verdade em si, né, que o Proudhon afirma ser diferente. E segundo Marx, então, nessa suposta ordem exposta por Proudhon, dentro de seu próprio pensamento, né, as evoluções econômicas já não são mais evoluções já não são mais do que evoluções da própria razão, né? O que então, citando Marx, né, o que então o senhor Proudhon nos apresenta? A história real, isso é, segundo o seu entendimento.
a sucessão de acordo com a qual as categorias se manifestaram na ordem temporal? Não. A história, tal como se desenvolve na própria ideia, menos ainda. Nem a história profana, nem a história sagrada das categorias, portanto. Afinal, que história ele nos oferece? A história de suas próprias contradições. Ou seja, o Proudhon, ele não só, né, ele, como ele mesmo afirma, não vai expor a ordem temporal, né, ou seja, profana, nem mesmo ele consegue trazer essa sucessão na ordem das ideias, né, essa suposta lógica na ordem das ideias, porque ele fala que isso não atinge a verdade em si. Né? Então, levando o pensamento do Proudhon a sério, né, por assim dizer, pois seria o princípio, né, que fazia seria o princípio que faria a história, não a história que faria o princípio. Né? Justamente, né, há uma certa inversão, né, com o pensamento do Marx, né? Digamos assim, né? Porém, né, o Marx afirma que o Proudhon ele chega, né, ele até chega, né, a se aproximar da questão real, da história real, né, ou seja, da história profana, né, tal como o Marx brinca, né? Tal como, né, justamente ela se apresenta, né? Quando o Proudhon consegue fazer isso? Quando ele se pergunta por que um determinado princípio se manifestou em um determinado tempo histórico. Né? Nesse momento, segundo Marx, ele é obrigado, né, a analisar realmente o homem. Né? Ele analisa a categoria e fala em que momento, né, isso se manifestou na história. Aí ele tem que olhar tanto para o homem, como para as forças produtivas, como para a matéria de produção. Né? E é nesse momento que, segundo Marx, ele se aproxima, né, por mais que ele não consiga resolver os problemas. Né? Ou seja, ele se aproxima de perceber de compreender que não são os princípios que fazem a história, mas são os homens que se relacionam para produzir em determinadas forças produtivas que fazem a história. Os homens, né, eles são representados como os atores e os autores de sua própria história. Né? E já indo para as últimas duas observações, que meu tempo já está esgotado, né, mas tentar fazer um resumo bem breve. Né? O Proudhon, né, segundo o Proudhon, haveria uma lógica nessas categorias, como eu já afirmei, e nessa lógica de sucessão, né, de conservar o bom, né, e eliminar o mal, haveria para o Proudhon um caminho para a igualdade. Né? Haveria um suposto caminho das ideias, né, das categorias, para uma ideia de igualdade. Né? O Proudhon ele supostamente traz essa sequência lógica, apresentando o bom e o mal, porém, segundo Proudhon, haveria um gênio social, né? Haveria um caminho nessa sucessão de ideias dessas categorias, né? Rumando para o bem supremo, o verdadeiro fim, né? Que justamente seria a igualdade. E por que esse rumar para a igualdade estaria presente na razão social? Segundo Marx, ironicamente, porque a igualdade é o ideal do Proudhon, do senhor Proudhon, né? Ou seja, né, há esse rumar, esse fim, né, esse caminho prévio, né, pré-escrito, inclusive, né, justamente porque as ideias, essas categorias existem antes mesmo de sua manifestação, de sua externação, né, já há, né, esse caminho da igualdade, né. Mas assim, né, o Marx ele demonstra que o Proudhon ele parte, né, justamente dessa ideia fixa e chega na própria ideia fixa, que justamente ele parte, né, ele quer ver a igualdade e enxerga a igualdade como esse fim último, né? E não havendo ele olha para a realidade, não havendo essa igualdade idealizada, né, na sua cabeça previamente, antes de analisar a realidade, por óbvio, ele sempre que olha para a realidade, ele encontraria mais ou menos, né, parcialmente, de forma incompleta, essa igualdade, né, essa igualdade idealizada. E o Marx, né, ele cita, né, justamente que não é essa forma, né? Justamente essa posição do Marx, né, dando um certo salto, né, como o Vitor fala, né, o Vitor Salto, nosso orientador, um curto-circuito. Não há, né, o Marx ele critica essa visão teleológica da história, né? Ele critica essa ideia de um fim. Né? O Marx ele se coloca como um crítico desse pensamento do próprio Proudhon. Como poderia haver uma ideia, um princípio, uma categoria antes mesmo da atividade humana que a engendra, né? Então é mais ou menos isso, né, que o Marx coloca na sexta observação. E por fim, na sétima, né, ele explicita, né, eu acho que essas questões, né, justamente pela questão do tempo, a gente pode deixar para discutir na própria reunião, né, que são questões bastante interessantes, mas de maneira geral, né, o Marx ele explicita e demonstra questões que já havia tratado, né, nas outras observações. Ele afirma, né, que justamente seriam as relações de produção burguesa naturais, independentes da ação do tempo, né, para os economistas.
E nesse sentido ele traz uma observação bastante interessante, né, que houve história, mas não há mais, né, para esses burgueses, afinal, inclusive até mesmo dentro, né, desse pensamento do Proudhon, né, desse rumar, né, para essa igualdade, né, e rumar para o que é natural em oposição ao artificial, né, ao imperfeito, né, um processo de aperfeiçoar um bem supremo, né, nos termos de Proudhon, né. Há nesse sentido essa ideia de um fim da história, né, por assim dizer, né, houve história, mas não há mais história. Afinal, né, a partir do momento, né, para os burgueses, né, a partir do momento que as relações de produção burguesa se consolidaram, né, essas relações, sendo elas naturais, né, independentes, né, e supremas, né, diante das artificiais, né, elas aperfeiçoam as relações de produção feudal, por exemplo. Né? Então, a partir do momento que a burguesia ela suprime, né, ela destrói as relações de produção feudal, por exemplo, ela atingiria, na verdade, as relações de produção que são naturais dos seres humanos. Né? Então, nesse sentido, não haveria mais história, afinal, já se chegou no que é natural ao ser humano. Né? E o Marx, né, ele justamente em relação a esse pensamento, né, esse pensamento, por assim dizer, teleológico, né, tanto da burguesia como de Proudhon, né, ele traz algumas considerações bastante importantes, né, torna-se, né, segundo ele, né, esse caráter dúplice que o Proudhon tenta conservar, né, o bom, eliminar o mal, na verdade ele tem esse caráter dúplice, contraditório, inerente ao próprio objeto, né. Então, seja em qualquer forma de relação de produção, inclusive no capitalismo, não se pode eliminar o bom, eliminar o mal e ficar com o bom, né? Por quê, né? Torna-se mais claro, né, nesse pensamento que as relações de produção nas quais a burguesia, né, no caso, citando a burguesia, se move, não tem um caráter uno, simples, mas um caráter de duplicidade, que nas mesmas relações que se produz a riqueza, também se produz a miséria. Né? Ou seja, seria impossível conservar o bom e eliminar o mal. Tanto a burguesia produz tanto a riqueza no desenvolvimento das forças produtivas, como também produz a miséria. E não dá para não eliminar o caráter apenas da miséria, né? Que é justamente isso, né, que entre linhas ali fica a acusação de Proudhon. Né? E o Marx, né, além disso, né, finalizando esse capítulo para tentar esgotar, né, o que é apresentado por Marx, ele cita algumas escolas, né, ele cita as escolas dos socialistas, dos economistas, né, algum tipo de característica, questão que ele volta, né, a trazer no próprio Manifesto do Partido Comunista de maneira bastante interessante, que a gente pode discutir melhor, e mais, né, de maneira mais central, talvez que para guiar o debate, né, para dar um pano de fundo no debate da nossa reunião, é que ele traz uma frase bastante, né, emblemática, né? Os socialistas e os comunistas, então, né, eles são teóricos da classe proletariada, né? Mas em que sentido, né? Estes, né, não havendo, né, mesmo sendo, né, chamados de teóricos da classe proletária, né, não havendo um determinado processo de desenvolvimento das suas produtivas e do próprio proletariado, os comunistas e os socialistas são apenas tópicos para o Marx, né? Que justamente, né, nas palavras dele, que para amenizar os sofrimentos da classe oprimida, improvisam sistemas e correm atrás de uma ciência regeneradora, né? Ou na própria acusação de Proudhon, do Marx ao Proudhon, né, de um método absoluto, né, que a tudo resolveria, né? Porém, quando se torna possível ir para além, né, dessa imaginação utópica, ou aquém, né, quando a história avança e a luta de classe também, bastaria a esses teóricos, né, entre aspas, né, citando Marx, dar-se conta do que se passa diante dos seus olhos e tornar-se porta-voz disso. Ou seja, não se trata de criar sociedades imaginárias, de antever processos diferentes do próprio capitalismo, né, mas de, no momento, né, desse tensionamento, né, da luta de classe, né, que se torna escancarada, né, explícita, e as forças produtivas estão devidamente desenvolvidas, bastaria esses teóricos dar-se conta do que se passa diante dos olhos, né, e tornar-se porta-voz disso, né. Após, né, no processo de desenvolvimento das forças produtivas burguesas, assim, para fechar, né, a produção da miséria né, e a produção e o próprio desenvolvimento das forças produtivas, né, e a própria produção do próprio né, de novo, né, mas do próprio proletariado, né, e devendo, né, justamente esses teóricos se associar, né, segundo nos termos da miséria da filosofia, se associar ao pleno conhecimento de causa, né, entre aspas, né, e só com essa associação, né, com esse movimento do real, né,
se rompendo com esse caráter utópico, imaginário, né, que tenta antever aquilo que não está posto, só assim a teoria deixa de ser doutrinária, né, para o Marx e se torna revolucionária. Então, assim, eu peço desculpas pelo tempo, né, que eu ultrapassei, pelas limitações, né, que podem ser várias, né, na minha exposição, mas espero que eu tenha ajudado alguém. Me coloco à disposição, né, assim como toda a equipe, né, do Tinta Vermelha, para eventuais dúvidas, e espero que nosso debate seja bastante produtivo, e é isso. Eu vou tentar linkar alguns PDFs, alguns livros, né? O próprio livro do Proudhon, né, que a gente tem edições portuguesas dele, né? Eu acho que a editora, Ícone Editora, né? Esses dois livrões aqui, que são justamente a Filosofia da Miséria, a resposta do Marx, né? Então, assim, não é necessário acreditar no Marx, né? Nem acreditar muito menos em mim, né? Mas a gente tem os livros do Proudhon, né? Para serem lidos, né? E tirar justamente essa conta-prova. Então, é isso. Boa tarde, boa noite, bom dia, independente do horário que vocês estejam assistindo, e obrigado.